Bom, boa noite a todos que estão aqui conosco hoje, nessa noite do dia 20 de dezembro de 2021. Né? Para quem vai assistir depois no YouTube, aquele cumprimento geral, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou o professor George Coutinho, eu sou professor da Federal Fluminense aqui de Campos, sou professor da área de Ciência Política, e esse é o projeto Voyeur Político. O projeto Voyeur Político é projeto de extensão sediado no Departamento de Ciências Sociais da UF Campos, coordenado por mim, o projeto, e esse projeto justamente objetiva trazer colegas de diferentes especialidades e interesses no campo da política. Aí poderiam ser sociólogos, historiadores, jornalistas, cientistas políticos e afins, a poder discutir pontos que chamem a atenção, pontos candentes da conjuntura. Tá? Nesse momento, a gente estreou esse projeto no último mês de outubro. Nós estamos dedicados a fazer rodadas de discussões sobre as eleições de 2022. Né? Nós fizemos uma primeira rodada com os professores Márcio Malta e Jefferson Nascimento, Márcio Malta do INEST UF e Jefferson Nascimento do Instituto Federal de São Paulo, né, onde a gente começou a tentar compreender e fazer alguns apontamentos, mesmo que há um ano ainda das eleições, de modo a desenharmos cenários, possibilidades e pontos que chamem a atenção dos nossos analistas. Né? A gente considera que, pelo menos de 2014 para cá, nós vivemos conjunturas eleitorais nacionais que elas chamam bastante atenção, né? Inclusive gerando a apreensão de alguns analistas, debates, inclusive, sobre o quanto que nossa democracia ela se encontraria sob eventual fragilidade, ou, na verdade, o que nós vemos em termos de movimentação e alta temperatura significaria, na verdade, a vitalidade na democracia representativa brasileira. Bem, então, sem mais delongas, eu vou apresentar hoje os nossos dois convidados, né, que aceitaram, mesmo nesse ritmo enlouquecido de final de ano, estar discutindo conosco aqui no Voyeur Político a conjuntura das eleições. E nossos convidados são justamente a professora Marielle Troiano e o professor Roberto Dutra. A professora Marielle é minha colega no Departamento de Ciências Sociais de Campos, na UF Campos. Ela é doutora em Ciência Política pela Federal de São Carlos, foi pesquisadora visitante na Universidade de Hull, na Inglaterra, e produz sistematicamente sobre comissões e audiências públicas, democracia e relações legislativo e executivo. Roberto Dutra é professor do Laboratório de Gestão e Políticas Públicas na UENF, é doutor em Sociologia pela Universidade de Humboldt, na Alemanha, foi diretor de Estudos e Políticas do Estado no IPEA, nos anos de 2015 e 2016, e tem produção que engloba desde teoria social até debates sobre desigualdade brasileira, além de ser um arguto e sensível observador da conjuntura política brasileira. Bom, cada um deles vai ter mais ou menos 15 minutos para poder tecer considerações gerais sobre como que eles estão interpretando, né, esses movimentos da conjuntura política e quais são as possíveis conexões que eles veem de elementos que podem reverberar nas eleições de 2022. Então, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade, mais uma vez, de ambos para estar aqui compondo, né, essa mesa conosco, esse debate conosco, né, no Voyeur Político. E a gente vai começar com o Roberto Dutra e depois a gente passa para Marielle Troiano. Então, Roberto, mais uma vez, obrigado. E você tem aí seus 15 minutos, mas a gente sempre vai dar
pode dar um pouquinho mais de minutinhos, caso você precise, para você compartilhar conosco as suas impressões, as suas questões, como é que você está enxergando a conjuntura, mirando aí nas eleições de 2022. Boa noite, George. Boa noite, Marielle. Um prazer conhecê-la. Boa noite, Vinícius, Ricardo. Bem, consegue me ouvir bem? As eleições de 2022, eu acho que a gente não tem como tratar dela apenas sobre um olhar conjuntural. A gente realmente precisa também levar em conta processos, né, evolutivos e estruturais na relação entre a sociedade e a política. Né? Eu não sou cientista político, mas eu me meto pelo menos a teorizar, olhando empiricamente o cenário brasileiro numa perspectiva de sociologia política. Né? Eu enxergo esse cenário atual, a conjuntura, como resultado e como um ponto fulcral, um ponto de decisão, né, muito importante numa trajetória que eu considero de falência da Constituição e do regime fundado pela Constituição de 1988. Eu acho que a gente vive um momento semelhante, eu escrevi isso num artigo recente, entrevista recente para a Unicinos, a gente vive um momento semelhante à década de 1920, quando autores como o nosso conterrâneo campista Alberto Torres e Oliveira Viana entendiam que a Constituição de 1891 estava descolada da realidade brasileira e que a solução para os problemas que o país passava naquele momento passava pelo que se chamava na época de uma revisão da Constituição. Obviamente veio a Revolução de 30, o que se fez foi muito mais do que uma revisão. Então, eu gostaria de pontuar a Constituição. Por que eu acho isso? Por vários motivos, mas eu vou elencar dois. Né? Na dimensão programática, a Constituição de 88 é conhecida como uma Constituição-programa, uma Constituição programática, né, baseada na ideia neoconstitucionalista de princípios. A Constituição promete todos os direitos, né, ela promete, só falta prometer a felicidade, né, mas ela não detalha quase nenhum mecanismo institucional de realização dessas promessas em termos de direitos, principalmente de direitos sociais. Na política pública, a política de saúde é a que mais avançou e conseguiu detalhar na coordenação federativa e em outros aspectos isso que a Constituição deixa em aberto. Né? Então, a Constituição não estabelece diretrizes institucionais para os direitos sociais e o que se fez foi tentar amarrar a execução desses direitos nas verbas carimbadas, né? na transferência de verbas, Fundeb, Fundo de Participação. Acontece que o país vive num momento de conflito e de lutas, né, distributivas, basicamente nos últimos 10 anos, uma luta de classes de cima para baixo, os ricos contra os pobres, né, que sobre os auspícios da Constituição. A Constituição brasileira, de algum modo, propõe substituir a política por um consenso jurídico que não funciona. Né? A luta distributiva não encontra na Constituição os caminhos, né, para que ela ocorra. E aí eu passo para o segundo ponto. Né? A Constituição, do ponto de vista político, não prevê mecanismos eficazes de solução de crise. É a velha discussão do nosso presidencialismo, não quero entrar nisso aqui, né? Mas em termos de detalhes, mas é evidente que a situação, o que aconteceu com Dilma, o que aconteceu com Temer, os conflitos envolvendo o presidente atual e o Congresso, não são questões conjunturais, são questões estruturais, né, da relação entre o presidente e o Congresso, de modo que o impeachment se tornou algo normal no horizonte. Quando a gente discute hoje vice-presidente da República,
Ontem teve o jantar lá do Lula com Alckmin e tudo. A gente fica pensando se o vice-presidente pode assumir, né? Então, o impeachment já ficou meio que rotina, né? Ou pelo menos uma expectativa que não sai do horizonte. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o próximo presidente da República, se ele quiser realmente enfrentar os problemas nacionais, ele não pode achar que ele está sentado num pacto constitucional que sirva para resolver os problemas nacionais. A Constituição não é, infelizmente, parte da solução, ela é parte do problema. Ontem, o meu amigo Matias Alencastro publicou na Folha, hoje, né, um artigo muito interessante, dizendo que a aproximação de Lula com Alckmin seria muito bom, porque representaria a vitória de uma esquerda conciliatória em contraposição a uma esquerda de ruptura. Eu discordo disso, eu discordo da própria dicotomia entre conciliação e ruptura. É impossível que o próximo presidente da República, seja ele quem for, consiga fazer, né, aquilo que Lula fez. Lula mesmo não vai conseguir fazer o que ele fez, que é conciliar sem conflito. Né? Qualquer tentativa de conciliação do Estado brasileiro com as expectativas das maiorias sociais, ela só vai ser feita a partir de muito conflito. Portanto, não há essa dicotomia entre conciliação e ruptura. Né? O Brasil vive um momento de ruptura. A Constituição brasileira hoje simplesmente é um papel. Né? Eu estou dramatizando, colocando em tintas muito exageradas isso, mas é claro que não é exatamente assim, mas a trajetória, na minha visão, é uma trajetória de... A política que funciona não é a política que a Constituição disciplina. A política que funciona é a política que acontece apesar da Constituição. Né? O presidente, para poder fazer valer alguma coisa, ele tem que governar em cima de medidas provisórias. Né? Com isso, enfim, eu estou entrando na área da Marielle aí, mas assim, o que eu gostaria de dizer é isso: a conjuntura não pode ser pensada, né? Está todo mundo aí achando que o Lula é favorito, vai ganhar, parece que vai, e que o Lula vai conciliar de novo, vai fazer todo mundo sentar na mesa e fazer o que não vai conseguir, sabe? Não vai conseguir. O Brasil de hoje não é o mesmo. Não é, essa conversa de conciliação não é assim. Né? Esse é o que eu gostaria de falar no começo. Ok. Você finalizou sua fala, Roberto? Finalizei. Eu não gostaria de fazer nenhuma previsão, análise sobre candidatura. Eu gostaria de primeiro pontuar esses traços gerais aqui. Ok, beleza. Obrigado, Roberto. Obrigado pela exposição. Acho que você chamou atenção aí para realmente elementos de fundo, né? Onde justamente o debate e o cenário político está se apresentando, né? Sem dúvida alguma, são questões que eu também compartilho, pelo menos com boa parte delas, né, do problema, digamos, da regulação, né, da Constituição, desses conflitos justamente distributivos que você coloca. Né? Eu acho, sem dúvida alguma, ajudam muito a explicar o que aconteceu com a Dilma, né, a Dilma II, digamos assim, né? Na medida que me parece que havia uma pressão ali redistributiva também, né, que ela teria que avançar, né, e ela foi assodada, digamos, né, nessa proposta de ser um pouco mais ousada, digamos assim, né, no atendimento de demandas de diversos setores, inclusive subalternos. Marielle está por aí? Sim. Marielle, então, o Roberto ele fez a exposição dele, né, com questões, eu acho, de pano de fundo. Então, vamos passar, né, para você agora, para você fazer a sua exposição. Fica a regra, né, 15 minutos, mas se precisar trasladar, você também fica à vontade, tá? E eu vou avisando no chat, né, sobre a passagem do tempo, tá bom? E, mais uma vez,
assim como agradeci ao Roberto, também já agradeci na abertura, também agradeço mais uma vez por você estar disponibilizando aqui o seu tempo no momento do ano tão corrido para todos nós. Obrigado. Boa noite, é uma alegria estar aqui. Eu agradeço o convite, professor Jorge. Na verdade, parabenizo pelo projeto. Estávamos conversando aqui nos bastidores, né, a importância de conversas como essa. Às vezes a gente acaba atendendo nos corredores, né, mas na ausência de corredores, acho que uma live consegue satisfazer um pouquinho essa vontade que o cientista político tem de falar um pouquinho, né, brincar de fazer previsão, brincar de fazer alguns apontamentos para as próximas eleições. Eu aproveito também o momento para cumprimentar o colega, professor Roberto, não conhecia, prazer conhecê-lo, e os demais que acompanham nessa noite, que estão nos acompanhando aqui. Eu vou começar minha fala, né, um tom mais informal, que é com alegria que eu recebi esse convite, né, falei, poxa, que bacana, vou falar pela primeira vez, né, sempre sou eu professor Ricardo, que entrevistamos, que conversamos, né, falei, que bacana. Mas, logo em seguida, eu pensei, né, é uma tarefa muito desafiadora, é uma tarefa muito difícil de ser feita, né, e aí eu vou começar com um tom um pouco mais informal, pelo óbvio, né. Por que o óbvio? O óbvio, às vezes, precisa também ser dito, né? Nós, cientistas políticos, não temos condição nenhuma de fazer alguma previsão, alguma predição em nenhuma circunstância, né? E esse fato, ele fica um pouco mais agravado se a gente considerar, conforme o TSE liberou, aprovou agora no dia 16 de dezembro, né, o calendário para as próximas eleições, que estamos aí um pouco menos de 300 dias para as eleições acontecerem. O que eu quero dizer com isso? Né, que para o tempo político é muito tempo, né? A gente não tem uma previsão concreta de quem são esses jogadores, a gente não tem uma previsão. Estávamos também falando sobre isso nos bastidores, né? Tem algumas minutas dessas regras do jogo, mas essas minutas ainda vão passar por alguns detalhamentos a posteriori. Então, assim, está muito longe desse jogo político acontecer. E aí eu fui fazendo esse exercício, né? Por que é tão difícil fazer uma previsão, né? Uma predição para as eleições presidenciais? E eu gostaria também de colocar um outro ponto histórico, um pouco econômico, né? Abrir um diálogo depois com o professor Roberto, que eu considero que estamos diante de uma conjuntura totalmente adversa, amorfa, e mais uma vez teremos no Brasil eleições em conjuntura excepcional. Né? E aí a excepcionalidade que eu gosto de trabalhar, eu não digo só no caráter por conta das causas e consequências da pandemia, né? Não é da minha alçada dizer sobre isso, mas também a excepcionalidade eu considero aqui as condições sociais e econômicas que o Brasil se encontra nesse momento, né? Então eu considero as condições excepcionais de pobreza, de fome, inflação, desemprego, precarização do trabalho, e levo também em consideração as previsões, né, que o Banco Central também anunciou semana passada, de baixíssimo crescimento para 2022 e uma inflação que pode superar o teto, né? Então, eu fui fazendo esse exercício de por que é tão desafiador e tão difícil. Também fui olhar na teoria, em ciência política, poderia ter escolhido algum conjunto de obras facilmente, mas para esse momento trago Zucco e Samuels, de um livro que eu gosto muito, uma tradução livre aqui, Partidários, Apartidários e Antipartidários, que foi publicado em 2018, e lá eles expressam, numa primeira parte do livro ainda, que no Brasil, considerando as 8 eleições presidenciais pós-Nova República, né, pós-processo de redemocratização, a gente não possui um padrão eleitoral, né? Ou seja, sempre há uma variável endógena, uma mudança de regra do jogo, ou uma variável exógena, né, considerando alguns aspectos do contexto, que não possibilita a gente firmar, cravar, né, votamos da mesma forma que votamos em 98, ou em 89. Né, não existe esse padrão eleitoral. Então, isso torna muito mais difícil, mais desafiador eu falar um pouquinho sobre o que eu espero, né, quais são as minhas análises para as eleições presidenciais de 2022. Diante essa tarefa difícil, que recebi com alegria, e reitero aqui os meus agradecimentos, eu resolvi olhar para o legislativo para tentar responder alguma coisa, né. Isso vai de encontro a uma agenda pessoal, né, particular, né, que executo dentro da UF, já com alguns alunos, mas também que tenho dentro do grupo de pesquisa do SEDEC, na qual eu também estou como pesquisadora associada. Então, eu dei uma olhada, né, no legislativo, nos trabalhos do legislativo, para tentar entender, para estabelecer mesmo uma relação com o executivo, para
para projetar, para fazer esse exercício de projeção para as eleições presidenciais de 22, né? Aliás, é possível estabelecer uma relação, né? Talvez a minha hipótese seria totalmente negada, a minha hipótese inicial, e até faria algum apontamento para uma literatura sobre presidencialismo de coalizão e essa relação entre executivo e legislativo para a própria conjuntura eleitoral, né? Então, eu fui olhar para o legislativo de 2020, 2021, e eu já vou, antes de fazer todo o percurso com vocês, de como eu pensei na coleta de dados, na análise teórica, eu já vou direto para a minha conclusão, vou fazer inversa a minha apresentação aqui. Né, eu olhei para esses quase 2 anos de Congresso Nacional trabalhando na pandemia, né, funcionando na pandemia, e o que eu chego na conclusão é que o Congresso, não só eu, né, toda a teoria que levantei, o Congresso Nacional brasileiro não parou de trabalhar nenhum dia, né? Sim, surpreendente isso ou não, assuste ou não com isso, o Congresso Nacional não parou de trabalhar. Tá, até aí não diz muita coisa, né? Mas o mais instigante dessa conclusão, com o levantamento de ainda poucos dados, né, é que os trabalhos deliberativos durante a pandemia fortificaram a atuação desse legislativo brasileiro. Né, e é essa afirmação que eu vou agarrar e vou conduzir aqui para a conversa de hoje, para depois, numa terceira parte da minha fala, eu realizar esse exercício de predição mesmo, de previsão, de tentar fazer algum apontamento aí interessante para a conversa. Eu peço licença, professor Jorge, para os demais aqui, vou fazer um parênteses que eu acho pertinente, eu tinha pensado, será que faço, não faço, mas eu acho que eu vou fazer esse parênteses, pertinente, principalmente para depois das pessoas que vão nos ouvir, enfim, que é preciso, para entender esse legislativo funcionando na pandemia, como esse legislativo funciona na pandemia, eu preciso considerar como esse legislativo funcionava antes da pandemia, né, pré-pandemia, ou o que a gente chama de processo legislativo ordinário, ou o que as pessoas no senso comum falam normal, né. E aí eu sempre falo isso para os meus alunos, né, processo legislativo no Brasil, a gente tem que considerar três linhas de raciocínio, três fios de condução, de atuação, né? Primeiro, a gente tem que considerar as mesas diretoras, né? 3 mesas diretoras, as decisões giram em torno da mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa do Congresso Nacional, que quando são as duas casas, elas se unem, né, para deliberar sobre determinada situação, sejam elas medidas provisórias ou orçamentos, né? Uma segunda linha de atuação, que é a atuação das comissões permanentes, né, que as permanentes e também as especiais, que foi um assunto da minha tese de doutorado, né, que são instâncias criadas para esse exame mais detido, mais intenso, mais profundo em torno das matérias. É ali que se concentram os expertos, né, a expertise sobre determinado assunto, os grupos de interesse, enfim, os representantes da sociedade civil, que estão ali, então, envoltos e divididos em comissões temáticas, né? Hoje temos 25 comissões temáticas, então são definidos esses grupos por tema, agricultura, transporte, seguridade. E uma terceira linha para a gente pensar essa atuação do processo legislativo ordinário tem como base os partidos políticos, né? E aí, quando a gente fala em partidos políticos, dentro do Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, a gente tem que considerar que não é só importante para a formação de liderança, né? Porque parece que partidos políticos, não sei vocês, né? A gente já vem com a definição de colégio de líderes, né? Como Jobim previu lá dentro da Assembleia Constituinte de 87 e 88. E não é só isso, né? Eu acho que é mais que isso. Primeiro, pensar em lideranças, né? Líderes partidários da oposição, líderes partidários do governo, líderes partidários da minoria, da maioria, mas também considerar que os líderes e os partidos, eles são responsáveis pela definição de funções que são importantíssimas, fundamentais e possuem prerrogativa dentro de um processo legislativo ordinário. Eu estou falando de relatoria, estou falando de presidência, né? E eu considero, então, essas 3 arestas, essas 3 linhas de atuação, para a gente pensar assim, como importantíssimas, né, para pensar em alianças, em acordos. Então, aí, dialogando com o professor Roberto, para a gente também conduzir isso, questões consensuais, acordos, sejam eles de conflito ou de cooperação, e coalizões. Ok, fecho os meus parênteses, vou voltar para a minha apresentação, né? E aí, quando a pandemia chega, em março de 2020, no Brasil, as comissões não estavam remontadas. Então, eu falei para vocês a importância, né? E quando chega aqui, não estavam remontadas, elas não estavam preparadas, né?
a gente, no Brasil, todo ano, as comissões temáticas se organizam lá para meados de março, porque é logo após o recesso parlamentar em fevereiro. Né? Então, as comissões, elas tinham até uma certa definição, mas elas estavam sem presidência naquele momento. Então, uma pandemia, um legislativo que tem prerrogativa nessas linhas que contei para vocês, parecia que tinha uma catástrofe, né, política estava projetada, na engenharia institucional, pelo menos, né? Porque a pandemia, vou falar uma máxima das políticas públicas, né, é uma necessidade de uma decisão rápida, de uma maior abrangência, de uma maior magnitude, né? E, poxa, se não está funcionando, ou se não dá para funcionar na sua melhor performance, como que fica? E aí eu fui olhar na teoria, basicamente, o pessoal que trabalha com o professor Fabiano, no Observatório do Legislativo, e eles mostram que essa catástrofe não aconteceu, né? Eles colocam lá, eles afirmam que uma equipe altamente preparada de assessores, consultores, né, vinham se antecipando desse fenômeno desde janeiro no Brasil, equipes então que vinham acompanhando um trabalho mesmo de formiguinha, os impactos da pandemia, né, um pouquinho da burocracia, que é um outro trabalho que eu tenho também, já vinha percebendo os impactos dessa pandemia na sociedade, sobretudo o que respingava para a política, para as políticas democráticas, né, Itália, Espanha, e como que a pandemia, então, mudava esses contextos, né, mudavam essa política. E aí, a partir disso, iniciou um trabalho de logística, informação, de tecnologia da informação, até que chegou no nosso dia especial, 17 de março, né, que todo mundo se lembra o que aconteceu no dia 17 de março, a implantação e a regulação da nossa resolução número 14, né, que, então, implanta e regula, no mesmo texto, o sistema de deliberação remota, o SDR, né, e o texto é um texto, eu gosto muito desse texto, é um texto muito claro, muito assertivo, né, e ele coloca que as questões que envolvem a pandemia têm condição de prerrogativa, então passa na frente, delibera, mas o que eu gosto mesmo é do artigo 3º, né, que ele fala que matérias, para serem aprovadas, precisa a reunião de 2/3 de líderes, né, o que eu considero uma decisão mais inclusiva se a gente considerar um processo legislativo ordinário. Beleza, até aí a teoria tinha me sinalizado algumas questões, e eu fui olhar nos dados, né, então eu fui para a coleta, e aí vou projetar. Já tô na metade, Jorge. Eu falo que eu falo muito. Fui para os dados, a maioria desses dados. Alguém me dá um ok? Tá sim, Maria, tá aparecendo o slide, sim. Obrigada, professor Jorge. Bom, então, aí eu fui para a coleta. A maioria, tem alguns dados que coletei, e já consegui organizar. Por isso que eu gostei muito do convite, professor Jorge. Já acelerei alguns processos, e outros, como está referenciado, são de trabalhos do Observatório do Legislativo, né? Então, gosto um pouco, separei alguns dados que considero importante, vou passar eles bem rápidos, né? Aqui seleciono as leis que foram aprovadas nos primeiros meses de pandemia, considero aqui o primeiro semestre, né? E aí, gosto desse gráfico para mostrar que Senado com Câmara sobressai o valor de leis aprovadas pelo Executivo. E aí, peraí que eu tô com um problema para passar os slides. Ok. Mas o mais interessante é esse, né? Que se a gente considerar a natureza dessas leis, né, do que elas se tratam, lembram que eu tinha falado para vocês da prerrogativa de leis que tratam, né, da questão da pandemia, e aí é discrepante, é visível essa atuação da Câmara dos Deputados, né, frente ao Senado e frente ao Executivo. Bom, o meu terceiro gráfico que eu seleciono para vocês aqui é olhando a autoria dessa pessoal que está trabalhando e aprovando leis no Legislativo, né? O que chama atenção é a autoria coletiva, então, de partidos que se reuniram em torno de um projeto de lei para ser aprovado nesse momento. Então, isso daria para a gente ainda olhar com cuidado quem são os outros partidos, mas esse aqui mesmo eu escolhi por conta da autoria coletiva. Já caminhando um pouquinho mais, né, para conduzir a minha fala também, eu me preocupei em saber do que tratam essas leis, né, estão sendo aprovadas, estão sendo debatidas.
E aí, número bem exorbitante, bem maior, questão de orçamento e de saúde, né? Em segundo lugar, de administração pública. Mas esse ainda não é mais interessante que esse, que quais são os temas das leis que estão sendo discutidas e foram de autoria da Câmara dos Deputados, né, que é de fato o que me interessa na minha apresentação aqui. E aí, esse gráfico de barras é muito claro, né, saúde, direitos humanos, trabalho e renda, e olha, só depois de 50 para 35 cai para educação, habitação, né, considerando o último, religião, né, de desenvolvimento socioambiental. Fui tentar olhar também quem são essas pessoas que estão lá, né, estão presentes nesse sistema remoto, né, nesse ambiente virtual. Aqui é uma informação, é um quadro que mostra uma informação de que as votações nominais foram menores do que num período ordinário, né, esse momento extraordinário, tivemos menor número de votação nominal, entretanto, o que eu gosto é a relação com esse segundo quadro aqui, que mostra que os participantes, né, a média de votantes nessas votações nominais foi maior num período remoto, nas deliberações remotas. Acho muito instigante esse dado aqui. E já caminhando realmente para o fim, principalmente da apresentação dos slides, é um gráfico de barras, né, que mostra o apoio partidário em torno e aí considerando as votações nominais, em torno do governo, né? Então, como que os partidos orientaram seu voto em relação ao governo? Muito, muito interessante, porque PSB e PDT reduzem o apoio do governo, né? Na verdade, só há aumento dos republicanos, porque a gente sabe desse período, inclusive, que há uma evasão de bolsonaristas do PSL, que também dá para combinar aqui uma saída, e gosto de chamar a atenção também da manutenção de um apoio bastante minoritário, restrito, do PT. Muito interessante, acho que fica um pouco mais visível quando a gente vê um gráfico de dispersão, né, e o apoio aí ao governo nessas votações nominais, ficam mais dispersas, né, muito menos partidos apoiando. Se eu estou falando de aliança, se eu estou falando de coalizão, se eu estou falando de acordo, isso torna muito pertinente. Então, só para conduzir para o final realmente da minha fala, vixe, que já deu, você acha que é melhor eu encerrar ou eu posso concluir? Pode concluir, Marielle, temos tempo. Beleza. Eu fiz aí um exercício de pensar, olhando esse legislativo ativo e esse perfil do legislativo ativo, o que eu posso, né, e considerando que eu me baseio numa teoria do presencialismo de coalizão, né, da importância de acordos e alianças, enfim, né, dessa relação executivo-legislativo, que o Jorge, inclusive, falou na minha apresentação, o que eu posso, com base na teoria e nos dados, alinhavar e pensar alto aqui com vocês do que eu espero nas eleições presidenciais de 22, né? Então, vou começar de algumas características bem fracas, né, e vou tentar chegar em algumas características mais robustas, umas 4 ou 5. Nenhuma é menos importante que outra, ou nem mais importante que outra, eu só quero para a gente conduzir a nossa conversa. Bom, se eu estou olhando um legislativo que aconteceu remotamente, e ele foi remotamente ativo, eu considero que nas eleições de 2022, e é bom para a gente já conduzir para a nossa conversa, né, provocar o debate, um alto uso da tecnologia, né, e aí eu digo não só como uma ferramenta, mas também como locus de grande circulação de fake news, né, e de operação de robôs nas redes sociais. Eu acho que vai ser necessário um avanço das agências de checagem, enfim, há uma promessa do STF, né, mas eu acho, eu considero que as redes sociais serão redutos de campanhas negativas, e essas serão capazes de ter um enorme impacto sobre todo o sistema político brasileiro, né. Eu tenho uma outra aluna estudando sobre Tinder eleitoral, já tem candidato aí fazendo TikTok, né, já existem algumas hashtags, existem muitos estudos já mostrando essa relação das pesquisas, né, com aumento de seguidores, diminuição de seguidores, então é com base nesse aspecto, com base nessa literatura que eu coloco esse aspecto aqui. Olhando também para esse congresso ativo, e eu chamei bastante atenção para os temas que circulam no congresso,
eu também consigo alinhavar alguns temas que acredito que estarão em maior montante nas campanhas eleitorais, nas campanhas presidenciais de 22, né, estarão em maior intensidade. Então, temas, por exemplo, de saúde, direitos humanos, trabalho e renda, né, sobretudo no primeiro turno, eu considero. O que eu quero dizer com isso, né? Que eu acredito que candidatos, por exemplo, que tenham uma agenda muito presa em temas únicos, é o que a gente chama de candidatos monotemáticos, eles, como por exemplo a corrupção, eles tendem a ter um pouco mais de dificuldade de possuir bons resultados, principalmente no primeiro turno. Do mesmo modo que eu coloco quais são os temas que eu acho mais que estarão mais quente na campanha, eu também penso que temas como transporte, gênero, etnia, e tendo até indo em encontro com o professor Roberto falou, né, uma agenda que a gente já tinha um pouco avançado, até mesmo o meio ambiente com a Copa 21, né, 26 agora, eu acho que são temas que continuarão restritos nessas campanhas, sem grandes avanços, infelizmente, nessas temáticas que considero urgente, né? Principalmente que não vai ter como alcançar nenhum diálogo entre as chapas. Bom, talvez usem isso ainda como estratégia eleitoral, mas precisa ser alinhavado esses temas de forma que não seja um tiro no pé. Bom, se eu também estou considerando um legislativo ativo, né, e eu acho que aí uma predição um pouco mais interessante, eu considero que os candidatos que vão ter melhor desempenho são aqueles que têm bom trânsito no Congresso Nacional. Né? Então, acredito que candidatos que tenham bom trânsito no Congresso Nacional, eles tendem a ter resultados melhores nessas eleições de 2022. O que eu quero dizer com isso? Né? A eleição presidencial, ela tende a favorecer candidatos experientes em 2022, com capital político aumentado, né, acumulado, que tenham um bom relacionamento com o mercado financeiro, com as Forças Armadas, enfim, até mesmo quantidades representativas da sociedade civil, né? Aqui eu não estou pensando apenas em coalizões, né? Mas eu também estou pensando algo um pouco mais simples, mais primário, que é a falta mesmo de traquejo para discurso, para essa experiência mesmo de superar os obstáculos iniciais, que é iniciar mesmo, aqueles obstáculos que surgem no início de campanha, né? E isso vai ser, eu considero que vai ser um pouco mais pesado para os candidatos novos. E por fim, para eu encerrar a minha fala, na verdade, né, para a gente iniciar o debate, considerando um legislativo ativo, atuante, né, a natureza das deliberações, dos acordos de cooperação que eu coloquei, da importância, principalmente dos partidos que não estão apoiando tudo que o governo propõe nesse momento, eu considero que as eleições de 2022 serão eleições importantes, difíceis, mas, sobretudo, serão eleições de não interrupção do nosso projeto democrático, né, do nosso pacto social iniciado em 1988. Bom, dessa forma, eu passo a palavra para o professor Jorge, mais uma vez agradeço o convite e eu espero ter colaborado com o debate. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Marielle, pela exposição minuciosa, inclusive trazendo dados, né, de pesquisa que estão fresquinhos, né, porque eu estou entendendo, né, que você está trabalhando, inclusive, neles, né, e de alguma maneira até acelerou alguns para poder trazer para a nossa conversa aqui hoje. Eu gostei demais da sua exposição. E, bom, eu acho que vou inaugurar, então, né, as questões dos nossos convidados. Eu vou fazer, no caso, minha condição aqui é muito mais rolar a bola, né, para que vocês possam curtir a jogada, digamos assim, né, que vocês possam dar andamento no jogo. Eu compreendi da exposição do Roberto e da Marielle que me parece que vocês apontam para mudanças estruturais, né, no sistema político brasileiro. Né? De alguma maneira, o Roberto mira no problema, digamos, um problema, acho normativo, institucional, ou seja, ele coloca justamente um esgotamento
né, me parece, da capacidade de regulação da Constituição de 88, que é um diagnóstico bastante sério, né, bastante sério e profundo. A Marielle, ela faz uma análise mirando o legislativo brasileiro, né, sobretudo o comportamento, né, do legislativo brasileiro, num contexto como a pandemia, em que se vê uma mudança de comportamento, né, e de atuação, ao que parece, né, que destoa. Né, isso eu acho muito interessante, é o seguinte, de alguma maneira, digamos, em termos de pano de fundo, havia um diagnóstico, em parte, dos diferentes analistas políticos, de que nós estávamos vivendo um eterno interregno, né? Usando aí, no caso, a classificação gramsciana mesmo, né? Em que o velho morreu, mas o novo ainda não nasceu, né? Mas me parece que estão apontando para algumas mudanças que talvez não sejam de interregno, né? Talvez sejam mudanças que apontem para questões que talvez possam ficar, né? Não é somente uma impressão de que nós estamos vivendo uma transição interminável, né? E parece que há algumas questões que vocês estão apontando que elas se pretendem sedimentar, né? Então, justamente por isso, eu vou fazer uma pergunta para o Roberto e uma pergunta para a Marielle. Roberto, então, qual seria o encaminhamento, né, que você percebe diante das dificuldades e falências que você está vendo nesse momento presentes, né, no sistema político brasileiro ou na sociedade brasileira, né, para lidar com esses conflitos distributivos que você aponta, na medida que você me parece que está indicando que há uma falência de uma gramática, né, uma gramática formal de regulação, né? Então, onde que você está vendo as possibilidades, inclusive, de alternativas para poder lidar com essa falência, digamos, como eu falei, para poder lidar com esses conflitos que você discutiu, né? Que não sejam exclusivamente usando, né, os parâmetros dados pela CF38. E a Marielle, o que você vê, né, ou você aposta, inclusive, ninguém precisa ter medo, né? A gente sabe que podem acontecer mudanças, né? A história não como lembrando justamente o Vanderlei Guilherme dos Santos, a história não é um circuito fechado, né? A história, inclusive, ela está aberta a contingências e a mudanças, etc. Desse comportamento que você chama, inclusive, de legislativo ativo, né, de um legislativo que não vai a reboque, né, tanto das operações do executivo, como nós vimos, inclusive, durante, acho, boa parte da Nova República, né, que essa, inclusive, era uma questão, né, um diagnóstico também mais ou menos compartilhado, né, de que o legislativo brasileiro ele ia invariavelmente muito mais a reboque, né, sendo um pouco atrofiado diante de uma hipertrofia, né, do executivo. O que você acha que esse é um caminho sem volta, né, esse legislativo, como você classificou, um legislativo ativo, né, já está com cara de que esse legislativo ele vai ficar, digamos, menos poroso, né, as diretrizes que venham do executivo, né, isso pensando no pós-22, né, sempre esperando que tenha um pós-22. Enfim, eu acho que, pelo menos de minha parte, em termos de questões, são essas. Eu vou primeiro passar para a Marielle, agora poder inverter, para depois o Roberto comentar, e depois a gente abre, né, para quem quiser fazer algum questionamento,
né, seja aqui o Ricardo, seja mais alguns dos nossos colegas presentes na plateia. Então, primeiro Marielle, depois o Roberto. Muito obrigada pela pergunta, professor Jorge. Bom, eu vou responder olhando para as duas frentes, né? Eu gosto de fazer sempre esse exercício. O que a teoria me aponta, né? E fazer esse exercício de olhar um pouquinho a praxis, né? Primeiro, no âmbito teórico, de fato, né? Quando a gente sai da Constituição de 88, inclusive é uma das... Eu tenho quanto tempo, Jorge? Eu preciso me controlar com isso. Eu acho que 5 minutos, né, tá legal para você conseguir. Eu não vou buscar lá na Constituinte, não. Eu vou vir pra cá. Tá. Mas, enfim, existe esse questionamento da literatura. Eu acho que todo mundo aqui já teve acesso, já leu, né, os alunos, né, que me refiro aqui nesse momento, dessa indagação se o presidencialismo, como tinha feito aquele momento, era viável ou não, né, se tornaria aquela velha discussão, Lins, né, enfim, de que a nossa democracia, de fato, era sustentável da forma como era colocada, né, as variáveis institucionais. O que eu aponto, e o que eu consigo ver a partir do levantamento aqui, é que a gente precisa avançar, é algo que a literatura já tem falado, né, a professora Andréa Freitas tem falado dessa necessidade de não ressignificar, estou sendo muito pesada agora, mas de olhar sob outra ótica, o presidencialismo de coalizão. Né? Então, assim, aquele velho jargão, como o Abranches colocou, né, e o Timothy Power já grandemente colocou, não é a jabuticaba do nosso país, isso deve ser realmente revisitado, né, revigorado. Esse termo, de uma vez por todas, da forma como foi colocado ali, não é o mesmo que a gente mais vivencia na prática, né? E isso a tese da Andréa Freitas mostra isso. O que a gente precisa para a governabilidade do nosso país é o presidencialismo da coalizão, né? Então, acho que, a princípio, se é um caminho sem volta, eu acho que é uma vez por todas, e a gente dos estudos legislativos tem batendo fortemente, né, nos grupos de pesquisa, nos eventos, é que a gente precisa chamar de novo a atenção para esse legislativo atuante, que vem atuando de fato, né? Então, um pouco mais ressuscitar um legislativo que ele foi forte na Assembleia Nacional Constituinte, né, 8788. E depois é como se a questão das medidas provisórias, as prerrogativas orçamentárias, diminuísse o nosso legislativo, né? E não é isso que a gente está vendo desde aí, vamos colocar FHC ou até mesmo Lula. Então, isso precisa ser reconsiderado. E aí, no campo, esse é o campo teórico. No campo da prática, eu acho que, de uma vez por todas, os atores, os jogadores, né, como a gente trabalha, estão percebendo que não basta só preferência partidária, preferência particular, né? Que incentivos institucionais, eles são válidos e necessários para a manutenção o que a gente chama de governabilidade, né? Então, desse ponto, eu acredito que os governos, ou os futuros governos, tendem cada vez mais, ou deveriam considerar cada vez mais, esse legislativo atuante. Né, eu acho que a gente tem um exemplo muito bom, né, a gente não comete mais o erro que cometemos de 2018, em setembro de 2008 a fatura veio para nós cientistas políticos, né, então eu acho que, de 2018, né, eu falei 2008, então, da percepção de que para governar, a gente, para pensar em como governar, né, se a gente não está falando só do que é governar, a gente precisa de uma base que se sustente, e se a gente está falando de uma autofragmentação, isso precisa ser colocado com força, porque hoje o partido que tem maior número, que é a maior bancada, tem 50 e poucos membros. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, quando eu falo se isso se sustenta ou não, de que maneira é um caminho sem volta ou não, eu acho que tende a se prolongar e ser cada vez mais considerado. Inclusive para pensar alianças, vice, celeiro paulista, enfim, isso tudo está em jogo. É meu aspecto. Excelente, Marielle, excelente. Agora vamos passar para o Roberto, né, fazer suas considerações. E o Roberto estava com uma questãozinha com relação ao horário, né, de compromisso dele. Então, só para a gente ficar atento. Roberto, se você precisar, né, encerrar, você avisa a gente. Se você puder ficar mais um pouco, claro que a gente vai ficar muito contente, né, com a sua permanência. Mas se você precisar sair por qualquer motivo,
você só sinalizar para a gente, tá bom? Eu posso fazer essa fala, mas aí depois eu tenho que sair. Isso é excelente, Roberto. Pela programação mesmo de falar, né, vai dar mais ou menos 8, 10. Bem, tá ótimo. Em relação... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo. Em relação... eu vou falar aqui, acho que aqui é a pergunta, né? O que fazer? Eu vou falar mesmo como se eu estivesse numa mesa de bar, né, pensando como um cientista social, mas na mesa de bar, né, que eu acho que é mais essa proposta mesmo. Me dá a liberdade que eu não posso ter num texto científico. A saída não passa necessariamente, a saída pela reconstrução institucional, seja em forma de uma revisão constitucional mais acelerada ou não, ela passa por fortalecer o papel do executivo. Né? Eu acho que o presidencialismo brasileiro está em crise. Eu defendo que essa crise deve ser solucionada necessariamente passando pela proposta que Mangabeira Unger tem. Quando ele era ministro de Dilma, ele chegou a falar sobre isso, chegou a escrever sobre isso também, que é acelerar o processo de resolução de crise. Uma emenda constitucional que dê ao presidente da República poderes para convocar eleições antecipadas, né, diluindo com isso o mandato tanto dele, presidente, quanto do Congresso, e que dê também ao presidente do Congresso Nacional os mesmos poderes, ou seja, introduzir no presidencialismo um elemento de parlamentarismo, ao invés desse negócio de semi-parlamentarismo, que seria a solução oligárquica, né, para resolver a crise, sendo que o Congresso Nacional dos poderes dos poderes eleitos, obviamente, é o menos legítimo, é o que o povo menos confia, o voto, né, a cereja do bolo do voto do povo da eleição presidencial é o voto para presidente, portanto, a democracia brasileira só tem saída num processo de fortalecimento do papel plebiscitário do presidente da República. Né? Por exemplo, introduzindo esse elemento de solução de crise, mas obviamente, o voto. Né? O único presidente da República, nesse período de Constituição de 88, o único que teve uma agenda de reformas institucionais foi Fernando Henrique Cardoso. Ele conseguiu, todo presidente da República tem no início do governo um poder plebiscitário enorme. Então, ele teve esse poder, ele conseguiu aprovar as reformas que ele teve. Lula, por exemplo, não tinha agenda nenhuma, não conseguiu, aprovou tudo que quis, mas ele não tinha grandes ambições, nunca quis fazer grandes reformas, basicamente tocou, né, uma reforma de política social sem muita necessidade de emendas. Portanto, eu acho que o papel do presidente, tanto em reconstruir a institucionalidade, quanto também em reconstruir a crença da população na democracia. Eu não acho que a população vai passar a acreditar na democracia via Congresso, ela vai passar a acreditar de novo via presidente. O povo brasileiro gosta de votar para presidente. Né? O brasileiro odeia a ideia de parlamentarismo. Né? A gente já teve essa votação. Então, eu acho que plebiscitarismo, né? Ao invés de enfraquecer o presidente, fortalecer. Pode parecer meio autoritário isso, mas é isso que eu penso. Roberto, bom, a gente sabe que, inclusive, desde o início, né, que você tinha um outro compromisso na agenda, justamente que ia bater mais ou menos com o horário, mas a gente queria liberar justamente você, para você não ficar asfixiado, né, com a questão da agenda. Mas eu queria agradecer demais a sua participação, a sua generosidade, a discussão que você sempre faz de maneira muito corajosa, né, colocando não só um debate analítico, mas também programático. Né? Você se arrisca, né, em discutir elementos programáticos. Espero que a gente possa marcar, dado que a gente vai fazer outros encontros no decorrer de 2022, a gente possa marcar um pouco mais de calma, poder usufruir, digamos, um pouco mais parcimoniosamente das suas perspectivas. Eu peço desculpa, George, peço desculpa, Marielle, mas é uma coisa que eu realmente faço, não posso, é o aniversário de 85 anos da minha avó, eu faço questão de estar com ela, realmente não vou abrir mão disso. Desculpa, eu realmente preciso e quero.
E, enfim, depois eu vou ver, eu faço questão de que a gente possa se encontrar ano que vem, se Deus quiser, pessoalmente. Marielle também trabalha em campus, né, Marielle? Na UF Campus. Então, enfim, obrigado, tá? E desculpa pelas mudanças assim, em cima da hora, e principalmente por eu ter que sair. Ótimo. Obrigado, Roberto. Um abraço para sua família. A gente Obrigado, se vê em breve, inclusive. A né? gente se vê quarta-feira. Tem compromisso, inclusive, do lançamento do livro do Sérgio, né? Isso, quarta-tarde e à noite também. Temos isso mesmo, isso mesmo. Abraço, Roberto. Abraço, valeu, obrigado. Tchau. Bom, então, se a Marielle não se importar, né, a gente poder. Eu sei que ela está cansada, a gente está no mesmo batidão, né, de final de ano na UF. Né, como falei, a Marielle é colega, né, da UF Campus, e uma colega brilhante, inclusive, muito nos honra dela estar conosco. Eu sei que está cansada, mas a gente queria explorar mais uns minutinhos, Marielle, se você aguentar, né, nessa conversa que a gente está fazendo. O Roberto deixou uma bomba e saiu para poder justamente... Ele avisou para a gente que ele tinha outro compromisso, mas ele deixou essa proposta que é ousada, bastante ousada, né, que eu já vejo também outros colegas defendendo, que são do mesmo grupo, né? O Carlos Sávio, né, que também é professor do Departamento de Ciência Política da UF em Niterói, também discute esse plebiscitarismo, né, digamos, como uma espécie de saída para os impasses institucionais, mas que, em última instância, são impasses também refletidos, né, na própria sociedade brasileira. Né? Isso implica um pouco o cabo de guerra, digamos assim, redistributivo, né, e um status quo, né, que ele é bastante resiliente. O status quo de uma profunda desigualdade, né, que a gente sabe que é estrutural, né, no caso nosso, né, tanto do nosso nation state building quanto no presente. Então, gente, acho que o Ricardo quer fazer uma questão, Ricardo. É isso mesmo? Inclusive o Ricardo Bruno, que é nosso colega também no Departamento de Ciências Sociais da UF Campus. Né? Então, posso falar, Jorge? Pode. Vamos lá. Primeiramente, parabenizar, né, vocês aí pelo evento, né, que se propõe a discutir a questão, né, fundamental, que são as eleições para o ano que vem. Né? Você fazer um exercício prognóstico é sempre muito, muito difícil, né? Ainda mais se tratando de algo que vai acontecer daqui a 10 meses, aproximadamente. Então, sem dúvida, a gente sempre corre o risco, né, de fazer algum tipo de previsão que não é coincidida com a realidade. Tá? Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas, né, para a minha amiga, professora Marielle Troiano, mas tudo dentro daquilo que ela, de alguma forma, vem pesquisando nos últimos tempos. Né? Eu sei que a Marielle ela se debruça sobre essa questão do empresariado e a política. Eu acho que esse é um tema fundamental. Eu gostaria, Marielle, que você, de alguma maneira, falasse para a gente, tá? Um dos momentos da sua fala consiste justamente em sinalizar para a não existência de um padrão eleitoral. Né? A gente sabe muito bem que as últimas eleições elas foram atípicas. Né? A gente teve o candidato vitorioso, foi um candidato antissistêmico, né? Que recentemente se filiou a um partido, né? Um partido do chamado Centrão, né? E eu queria que, de alguma forma, você falasse, né, a partir desses estudos que você vem fazendo, sobre essa relação do empresariado com a política nos dias atuais. Esse é um ponto 1. Tá? Outra coisa que eu queria que você falasse também, você apresenta ao longo da tua apresentação, é justamente a questão dos gráficos. Né? Você sinaliza
né, para um maior protagonismo em relação à Câmara dos Deputados quanto aos demais poderes, né? Eu queria que você falasse para a gente quais seriam os motivos, na sua interpretação, desse maior protagonismo da Câmara dos Deputados em detrimento do Senado Federal e também em relação ao próprio governo federal. Tá? E é isso. Mais uma vez, parabéns aí para o George e para a Marielle também pela excelente apresentação. Bom, eu queria agradecer, inclusive, a luxuosa presença do professor Ricardo Bruno conosco aqui, né, nessa segunda-feira, como sempre, fazendo questões absolutamente pertinentes, né? E, Marielle, eu fiz algumas anotações aqui sobre, a partir da sua exposição, mas estava revisitando, e você centrou sua análise no legislativo, né? Ok. Eu vou fazer no caso, uma questão do presente e outra para o futuro, né? Uma do presente, né? Há mais ou menos compartilhado também entre diferentes setores, né, que acompanham a política. Eu não vou nem tornar isso um debate especialmente entre os profissionais, politólogos, algo assim. Mas, digamos, um pouco uma corrente de opinião, que ela é justificada, que não é só opinião, sobre o perfil, né, do Legislativo Federal, né? Mais ou menos apontado que é um perfil com uma tonalidade conservadora, né? Invariavelmente se coloca a questão de ser um perfil fortemente pautado por egressos do agronegócio, especialmente pós-18, digamos assim, muita gente que vem da segurança pública, a chamada bancada evangélica, né? E, bom, do que você viu, né, com seus dados, na prática, este é um legislativo conservador? Assim, porque eu entendi que há uma série de pontos e agendas e leis, propriamente, que estavam, digamos assim, se a gente usar o espectro político de uma maneira plástica, mais progressistas do que o executivo, o atual executivo federal, né? Na verdade, até me parece que você coloca o seguinte: olha, se não fosse, digamos, um deep state, né, digamos que está ali, né, ou seja, os grupos de assessores, eu sei que são os grupos altamente qualificados que atuam no Legislativo Federal, a coisa poderia ter sido muito pior. Estava se desenhando uma catástrofe, né? Mas se não fosse essa galera, né, como falei, que, digamos, eles não entram numa agenda, digamos, de entropia, que você vê de uma maneira mais ou menos assistemática no Executivo, mas, em última instância, formulam política pública, tornar a coisa menos pior do que se poderia supor. E, bem, e seja lá como for, a gente pode esperar, né, você arrisca, aí no caso é chutômetro, tá? Uma mudança de perfil, seja lá qual for o perfil que você identifique, para as eleições de 22, é isso. Eu acho inclusive, que até para a gente não castigar muito mais, a não ser que se alguém tiver mais alguma questão, né, para a Marielle, eu acho que a gente pode, inclusive, considerar essa talvez uma última rodada, quase que a saideira, tá bom? Mas, Marielle, está com você. Mas se os alunos tiverem pergunta, vamos. Gente, eu realmente empolgo, né, com essa discussão. Sinto muita falta. Chega nesse momento, Copa do Mundo. Vinícius, gostaria de fazer agora a pergunta? Espero uma... Gente, olha, vocês viram que a Marielle está com disposição. Ela está para briga.
né? Então, quem quiser também fazer uma questão, o Vinícius tem. Tá legal, tá legal. Beleza, então vamos Marielle, nessa rodada, depois o Vinícius acho que vai fazer alguma pergunta, né, mais adiante. Legal, bacana. Agradeço as perguntas, professor Ricardo, também fazia muito tempo que eu não conversava contigo, né? Que bom te encontrar por aqui, daqueles colegas que a gente trabalha o dia inteiro, né? Dando dor de cabeça, e depois a gente encontra numa live e fica com cara de tacho, né? Muito obrigada pela pergunta. Você pergunta sobre o empresariado, né? Bom, como você falou na atualidade, eu vou me basear na minha tese para te responder, que não é tão atual assim, né, se a gente considerar o recente presente. Eu vou tentar ser rápida também, eu vou ter um pouco mais de controle na minha fala. O que a gente percebe é que desde da Assembleia Nacional Constituinte, né, tendo aí um marco temporal, o processo de redemocratização, a nova república, o empresariado teve muita dificuldade de montar, de se organizar com uma voz uníssona, né? É lógico, tem algumas variáveis aí que eu não quero entrar agora em detalhe, mas a própria questão de definição de empresa nacional, artigo 171, enfim, várias questões que dariam para a gente considerar nesse momento, mas que eles perderam algumas preferências, algumas demandas, alguns interesses, inclusive para colocar na Carta Constitucional, por conta dessa problemática. Eles não estavam tão organizados quando comparado, por exemplo, eu tenho um artigo publicado com um colega, o Lucas, que a gente faz uma análise olhando como que o DIAP estava organizado e como a Fiesp, a CNI, a FEBRABAN, as entidades empresariais, a gente catalogou uma a uma, estavam organizados e a gente relacionou, a gente aplicou um método comparativo. E a gente percebeu que eles e a gente podia estender isso, por exemplo, para a Brasco, que falou sobre reforma sanitária, ou para as federações educacionais, e a gente percebeu que os empresários, embora com um recurso econômico e financeiro muito mais à frente, a desorganização enquanto grupo delimitaram a sua atuação e a colocação a imposição de demandas e preferências dentro da Carta Constitucional. E o que eu percebo depois, com a minha tese de doutorado, que eu avanço um pouquinho, isso foi meu mestrado, e aí eu avanço um pouquinho para os dois FHC e os dois Lula, eu percebo que eles sempre continuaram, sempre não, né, mas eles permaneceram nessa desfragmentação. Então, nunca foi, é difícil ficar cravando assim, né, não foi nunca, né, majoritariamente, raramente foram uníssonos, né, uma voz única de demandas, de interesses. Então, ficavam à frente, se posicionavam nesse momento de reorganização dos candidatos, dos jogadores, né, para aproximar a sua agenda, né, como próprio locus de inclusão de interesses e demandas, assim como fizeram com o Bolsonaro. Não acredito que o Bolsonaro tinha uma agenda neoliberal colocada, mas ele estava conectado, concertado, né, com alianças fortes com atores que tinham uma agenda neoliberal forte naquele momento. Então, nesses momentos de inserção de interesses, de agendas, então, o que eu percebi olhando para FHC e Lula, que eles mantiveram essa dificuldade, né? Uma dificuldade que ela foi se tornando minimizada ao longo do desenvolvimento, digamos assim, da nossa democracia, do nosso sistema político. O que eu quero dizer com isso? Que eles estavam mais desfragmentados e tiveram menos interesses, menos voz dentro do legislativo, no FHC 1, depois evoluiu um pouquinho, um índice um pouco superior, não tenho a minha tese aqui agora, em FHC 2, e essa taxa aumenta de novo um pouquinho em Lula 1, e depois ela é um número maior em Lula 2. Então, uma presença do empresariado cada vez mais próximo dessa agenda do executivo e cada vez mais próximo do legislativo para a formação de alianças. Inclusive, sobretudo, nessas linhas de atuações que eu coloco como importantes para o legislativo. Então, o empresariado presente em audiências públicas, em comissões, considerados como essa expertise que eu falei no início, né, considerados de fato como um representante de um grupo de interesse da sociedade. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu acho que você gostaria de ouvir desse governo, né? E aí o que eu vejo nesse governo é uma desfragmentação novamente, né? Uma tentativa de ter uma agenda, e aí estou fazendo achismos, tá? Uma tentativa de ter uma agenda inclusa, novamente a Fiesp tentando ser protagonista
Tudo bem que a Fiesp tem um caso um pouco particular, porque o SCAF tinha o desejo de ser governador, arrisco dizer que ainda tem esse desejo, enfim, e então o que eu vejo é, novamente, um empresário, eu não vejo eles organizados para o próximo pleito presidencial, e isso pode ser, inclusive, um fator problemático, no sentido não problemático na questão de agenda, por favor, mas que venha a interferir nessas disposições de candidaturas, alianças, nesse sentido. Sobretudo porque não temos mais, né, o fundo privado, né, oriundo de empresas, né, agora foi o fundo especial, enfim, então mexe também nessa categoria. E sem recurso, partido não existe, né, não existe partido, partido é recurso, o tempo inteiro. Não existe partido ou atuação de partidos em Congresso Nacional sem recurso. Não sei se eu respondi, Ricardo. Obrigada. E a segunda, eu não sei direito qual que era a pergunta. Você pode repetir, por favor? Legislativo, eu anotei, depois eu fiquei... De qual é o motivo que eu faço a atribuição, então, da Câmara dos Deputados ter uma atuação maior dos outros poderes, né? Bom, eu não sei se eu consigo fazer um método comparativo, né, que atuou mais, né? O que eu consigo trazer, e a partir dos poucos dados que tem da teoria, é que teve um legislativo ativo, né, e não... como que eu posso dizer? Leniente durante essa pandemia, né? Parecia que tinha todo um projeto para ser uma catástrofe e o executivo usufruir, inclusive uma crítica que é possível ao governo Bolsonaro é usufruir dessa agenda, né? Era isso que se esperava, pelo menos é isso que poderia se esperar, para ele usar inclusive para recurso, para uma campanha, para uma reeleição, utilizando o cargo de incumbência que ele tem, enfim. E não foi isso que acontece. Então, era esse o tom da minha fala, né? Um legislativo, eu não fiz método comparativo, eu acho que é difícil até, inclusive, fazer um método comparativo, porque a gente está falando de um sistema deliberativo que tem ônus, eu estudo audiências públicas, eu sei o quanto que a sociedade não atuou nesse momento, o tanto que ficou mais fácil o consenso, claro, né? Tem muito mais obstáculo para a sociedade civil, para outras entidades, para os próprios grupos de interesses. Não teve audiência pública em 2020, é um outro fato que eu acho que deve ser considerado, mas o que eu considero na minha fala, e indo aí para as audiências públicas, por exemplo, quando ela retoma as audiências públicas em 2021, e é esse sim o dado de ontem, né, ela retoma com uma agenda, por exemplo, de direitos sociais. Então, até já respondendo um pouco o Jorge, né, indo mais para essa direção. Quando eu falo numa atuação pertinente de uma democracia que continua a pulsar, né, usando o Krebel, que fala que o legislativo é o coração da democracia, eu vejo que essa democracia ela não parou olhando para uma agenda mantida pelo legislativo. Eu não sei se eu me fiz claro. Então, assim, pela pauta das agendas, né? Não pelo perfil dos atores. Eles que deram conta. Então, se existe aquela pergunta, por exemplo, meio tautológica, né? Que fazia bem no início. Será que as instituições estão funcionando? Né? Se a gente responder, as instituições políticas estão funcionando, elas funcionaram o tempo inteiro por conta do legislativo, eu diria. Então, é nesse sentido que eu respondo o Ricardo, né, por conta da agenda que foi colocada. Eu olho pela natureza das leis, né, eu não vejo pela questão quantitativa, até porque se a gente comparar, é inferior. É inferior por conta dos aspectos que a gente perpassa. Eu sou mais do método qualitativo, né, então, eu acabo utilizando mais nesse sentido. Então, mais pela agenda que é colocada, né, eu acho que os nossos direitos sociais e civis respiraram via legislativo. Há aparelhos, mas via legislativos. E aí, para responder a pergunta do professor Jorge, é um perfil extremamente conservador. Eu tinha esses dados sobre as frentes parlamentares, não tenho aqui à mão, mas são discrepantes, né? 200 e poucos parlamentares na frente da agricultura, né? Ainda foi agora, acho que antes de ontem, eu estava acompanhando a aprovação do
uma PL sobre os agrotóxicos, para mudar, né, para pesticida, enfim. Então, assim, é um perfil extremamente conservador, e eu vou responder com a mesma forma que eu iniciei, né. Nesse livro do Zucco e do Samuels, eles colocam nessa primeira parte do livro que não temos um padrão eleitoral. Olha que difícil, não tem como estabelecer porque não temos um padrão eleitoral. Se a gente continuar lendo o livro, na segunda parte do livro, ele fala que tem um aspecto, apenas um, e a gente abre aí depois para crítica, eu gosto de alinhavar algumas ideias a partir desse livro, que tem um aspecto que a gente mantém desde as eleições lá de 89, que é sempre se posicionar ideologicamente em relação de aproximação ou distanciamento ao PT. Eles colocam isso. Então, e eles, se eles realizam, eu estava vendo recentemente alguns trabalhos deles, e eles fazem essa projeção para 2022, né, que a gente vai se organizar novamente, considerando majoritariamente esse aspecto de aproximação ou distanciamento ao PT. Né? Então, quando a gente fala de um perfil conservador, eu também arrisco nessa seara que a gente vai manter, eu arrisco dizer, você deixou eu arriscar que a gente mantém esse perfil conservador. Não é uma eleição de ruptura, eu acho que, inclusive, é uma eleição não só difícil, mas um governo muito difícil. Eu não acho que vai ser um governo que vai fazer igual, usando uma frase, acho que está no Lula hoje, nem sei o nome do jornal, mas o algum jornal internacional que ele coloca, vou fazer mais, né, ele vem falando sobre isso, I'm back, eu vou fazer mais do que eu já fiz, né, acho muito difícil isso ser feito, acho muito difícil, então eu não acho que a ruptura do Legislativo em 2022 seja um perfil, nossa, totalmente diferente, a gente renovou, não é, como eu disse, não é uma eleição de renovação, não acho que é uma eleição de não interrupção da nossa democracia, né, que seja respirando por aparelhos, e aí eu vou um pouquinho mais, é um perfil evangélico, uma agenda moralista, ainda muita gente voltando antissistema, antipolítica, muita gente, bancadas que a gente considera pluralistas, né, as bancadas evangélicas mais conservadoras, ainda altamente discrepante em relação a outras minoritárias, e, sobretudo, o movimento aí, como movimento, o petismo. Né, considerando sempre aonde que está o PT para eu me posicionar. É o que estão tentando reverter, né? Os jogadores que estão tentando entrar no jogo aí, eu acho que é esse o grande fenômeno, né? Considerar. Nem sei se eu respondi. Obrigada, Jorge. Não, excelente, até porque eu compartilho, né, com alguns elementos que você colocou, na medida que eu acho que até mesmo essas agendas de caráter cidadão, sociais, elas, na verdade, elas são uma imposição da conjuntura, né, da pandemia, de uma crise de grandes proporções, né, que ela não é só econômica, é uma crise humanitária, né, então, quer dizer, isso daí fez talvez com que determinadas agendas elas acabassem se impondo, né, sobre um legislativo que tem um perfil, como você mesma descreveu, né, que, sem dúvida alguma, não é exatamente um perfil progressista, e aqui estou usando um eufemismo. Não, e sabe o que eu acho interessante dessa conversa? Porque a gente, às vezes, tende a entender perfil, por exemplo, quem estuda prosopografia, né, perfil de candidato, perfil de parlamentar, eu acho que é exatamente o chamado da minha fala, né? A gente tem que olhar interesse particular, interesse, preferência, atores, eu acho que é isso que a teoria institucional está falando há um bom tempo, né? Mas tem que olhar também para os incentivos institucionais. É isso, sabe? Então não quer dizer que você tem um perfil conservador que tem uma agenda sendo obedecida pelo executivo, sabe? É esse a grande afirmação da minha fala, que eu queria trazer aqui para a conversa. Então é mais ou menos nesse sentido. Chamar atenção para os incentivos institucionais. Eu aposto tudo nas regras do jogo. Sim, eu sei. Eu conheço a tradição, essa tradição em especial. Mas eu concordo bastante, também não consigo vislumbrar uma mudança, uma ruptura. E também concordo com você, Marielle. Eu também tendo a crer que o que pode ser, em termos de 2022 em diante,
talvez um momento de pausa, né, com relação à deterioração do ambiente democrático brasileiro. Né, uma pausa, né, um momento de dar uma respirada, colocar a cabecinha para fora ali, sabe, da água, assim, olha, dá para a gente, né, talvez, repensar algumas questões, mas agora também avanço progressista, como, por exemplo, o presidente Lula colocou na fala que você destacou aí, também eu acho que não tem cabimento, né, institucional, social e etc. Acho que só da pausa já dá uma acalmada. E assim, uma pausa relativa, né, porque alguns consensos querem que se mantenham, né, entre nós em termos de agenda econômica, por exemplo. Gente, mais alguma questão para a professora Marielle? Vinícius tinha. Pois é. Pode ser pelo microfone? Pode. Você já abriu, tá rolando. Boa noite, gente. A minha pergunta era mais qual seria a sua opinião, né? O que você acha quando a gente faz uma análise, né, das eleições na América Latina, né? Se a gente pode dizer que há uma nova onda rosa, né? Então a gente teve ali a eleição do Gabriel no Chile, né? A volta do peronismo na Argentina, né? Então, assim, qual seria, na sua visão, né, o impacto talvez essa nova onda rosa aqui no Brasil? Excelente, Vinícius, obrigado. Vamos passar para a Marielle. Acho que agora é realmente a última rodada, né, com o Vinícius aí. A gente encerra, inclusive a gente agradece pela presença do professor Ricardo Bruno aqui, que está se despedindo, tendo que sair. Marielle, é contigo agora a pergunta do Vinícius. Eu cumprimento também a Amanda, que chegou agora. Eu não sei se ela gostaria de fazer uma pergunta. Agradeço a pergunta do Vinícius, super quente, né? Aconteceu ontem o resultado, e eu acho que muito nos influencia, assim como todos os outros movimentos, né? Eu sempre uso o Huntington para responder, para pensar esses tipos de reverberações, né, que acontecem. Então, eu não tenho uma resposta cravada, né? Eu confesso que não tive nem tempo hábil ainda, e é super verdade, de processar o que aconteceu. E o quanto vai reverberar na nossa lei, enfim, quanto que vai reverberar na nossa situação. Mas a la Huntington, né, os processos democráticos, eles não só expandem, mas também os processos de desdemocratização, né, essa reclusão, essa retração nos processos democráticos, eles acontecem em ondas, né, ele faz isso metafórico, eu tenho algumas críticas também para o Huntington, mas considerando nesses processos, né, que reverberam no mesmo território, né, a população, ela tende a ser conduzida por uma agenda de um país vizinho, né, pela cultura, pelo costume, quando as questões de barreiras, né, territoriais também começam a afetar aquela cidadania, enfim, né, para tentar ser bem resoluta e rápida possível, é sempre um movimento que reverbera em território semelhante. Isso tudo não só, estou falando de sociedade, de costume, mas também politicamente, né, e aí eu acredito, tentando responder as predições para as eleições presidenciais de 2022, esses apoios, essas alianças internacionais, é um bom início, eu diria, como cientista política, e por coincidência foi isso que foi feito pelo candidato que ganhou ontem no Chile, é um bom início de campanha, né, você ter essa agenda compartilhada e ter acordos já efetivos e eficientes em territórios, né, internacionais. Então, tido dessa forma, eu acredito que tende a favorecer no Brasil não só uma agenda social, né, que eu parti daí de costumes, de culturas também, mas economicamente, sobretudo, mas como não é a minha área, eu pulo essa resposta, mas politicamente vai favorecer candidatos que têm esse trânsito. Excelente sua pergunta, Vinícius, porque isso eu nem falei, nem coloquei na minha fala inicial, e tem esse trânsito internacional que é muito importante para as coalizões, inclusive em organismos internacionais, né? Eu citei a COP26 e acabei me esquecendo de trazer isso da importância, por exemplo, para a estabilidade democrática do nosso país. É que muitas vezes a gente olha só para o executivo e legislativo, achando que esse trâmite, esse presidencialismo de coalizão acontece só ali, né? E quando na verdade a gente tem que pensar
em um aspecto mais internacional, no âmbito internacional. Então, é mais ou menos por aí, Vinícius, que eu penso, não tenho ainda nada muito fechado sobre essa análise. Espero, em breve, se o professor Jorge me convidar novamente, trazer algo mais concreto sobre esses novos eleitos na América Latina. Excelente, Marielle. Gente, alguém tem mais alguma questão, professora Marielle? Eu queria dar boa noite, gente. Pedir Oi, desculpa por Amanda. essa loucura de final de ano. Eu falei, gente, quando eu botei a mão, eu falei, caraca, esqueci. E aí voltei, e aí consegui pegar aqui um pedacinho. Vou aproveitar depois a gravação para poder ver tudo, até porque eu tô acompanhando, né? Mas eu queria, professora Marielle, perguntar mesmo sobre uma relação que na verdade, eu tenho me preocupado. Porque quando a gente fala sobre política, é sempre engraçado porque a gente pensa na galera que estuda política e pensa política como a gente, né? Que tá ali, tá se preocupando com os detalhes e tal. E a gente também pensa nessa questão de como a população, essa relação, ela tá sendo recebida, né? Tá sendo, na verdade, sentida, vamos colocar assim, né, para pensar nesse sistema. E aí eu fiquei, você falou sobre a questão do Lula, e a gente sabe das complexidades do sistema e das dificuldades que a gente vai ter de um avanço para um campo mais progressista, né, e de retomada de direitos e tal, mas eu fiquei pensando até que ponto a senhora pensa ou consegue analisar que poderia parecer um avanço o governo, dependendo de como ele andar, caminhar, e aí essa é a contribuição que eu queria que a senhora fizesse, dependendo de como isso caminhasse, como, na verdade, as pessoas poderiam enxergar como avanço frente ao que foi o governo Bolsonaro, principalmente na pandemia, esse período pandêmico, né? Excelente, excelente, Amanda. O Renan também fez uma questão aqui no chat. Vamos aproveitar, Marielle, a rodada e colocar a questão do Renan? A professora Marielle falou sobre o legislativo. Gostaria de saber como ela avalia a atuação dos parlamentares na CPI da Covid e como ela poderá influenciar nas eleições de 2022. Obrigado, Renan. Obrigado, Amanda. Excelente. Eu vou começar com a pergunta do Renan. Excelente, Renan. Muito obrigada pela pergunta. Eu tenho, inclusive, um artigo sobre isso no jornal J, que eu escrevo com um colega aqui aqui no território, né, da Unicamp, que a gente está olhando para essa CPI, né, e recentemente nos indagaram sobre, vai virar pizza, né, o que sobrou da CPI. E o que eu diria, né, uma pessoa que estuda a comissão, que estuda a audiência, né, e a CPI se atribui desses dois trâmites. A CPI em si, vamos analisar a CPI e a atuação dos parlamentares. Eu vou descolar um pouquinho para responder. O fenômeno CPI, né, a ação CPI, a atuação CPI enquanto uma comissão, ela foi super importante para a gente avançar nessa agenda sobre corrupção, enfim, entrar nesse bolo de corrupção que a gente já tinha tido início, digamos, desde do golpe parlamentar, né? E aí, enquanto uma comissão, ela tem esse trunfo, e mesmo com poucos desdobramentos, talvez não tanto quanto outras pessoas projetaram e gostariam, duas colocações, até onde eu sei, até onde eu tenho acompanhado, duas colocações lá colocadas pelos parlamentares foram transformadas em projeto de lei, né, e estão tramitando nesse momento no Congresso Nacional. Então, considerando isso, eu vejo que teve uma atuação positiva enquanto CPI da Covid. Conseguiu levantar alguns dados, conseguiu mover, conseguiu chamar a opinião pública, conseguiu chamar a sociedade civil, né, colocou uma agenda ali em meio ao caos, né, para continuar a mesma natureza da minha fala. Enquanto a atuação dos parlamentares na CPI, eu vou me garantir aqui o direito de não citar nomes, mas tivemos atores que tiveram as suas atuações favorecidas, digamos, né, favorecidas, embora é muito complicado não citar nomes, mas favorecidas
para, inclusive, entrar, né, nessa agenda, nessa estrutura, nessa dança das cadeiras entre os possíveis candidatos presidenciáveis, sobretudo para o Senado, né? Então, eu vou me conter falando dessa forma, mas que foi um momento mesmo de palco, né? Em todo mundo considerava que tivessem saído mal, poxa, ficou calado ou fez menos do que deveria, mas eu, analista de ciência política, considero que foi palco para algumas atuações estratégicas. A gente pode considerar, por exemplo, a reunião de ontem, quem que estava lá, quem que estava circulando, quem são essas alianças, quem são esses acordos. Então, muito desse espaço da CPI pode ter sido, sim, utilizado para projeção nas próximas eleições de 2022, até porque não são só eleições presidenciais, né? Só isso bastaria, porque acordos, alianças é algo que eu estou falando bastante, mas 1/3 do Senado será renovado nesse período, né? Então, eu respondo, me reservo a esse direito de responder mais resumidamente. Tudo bem, Renan? Amanda. Vixe, Amanda. Eu não anotei. Desculpa. Você pode repetir? Posso sim, professora, sem problemas. Na verdade, eu vou tentar resumir, na verdade, tentar pensar essa perspectiva dentro da comparação de um possível não avanço, né? Que não é sobre isso que a gente está falando, que não seja um avanço, mas que seja uma retomada a garantia de direitos que pareça frente ao governo Bolsonaro, principalmente na pandemia, para a maior parte das pessoas, ainda que não seja, se a senhora acha que tem uma possibilidade de parecer esse tal avanço que ele estava falando, né? Maravilha, maravilha, ótimo. Vou tentar responder a sua pergunta de uma maneira diferente, assim, olhando também para as previsões para as eleições 2022. Sabe por que eu acho que essa confusão... Vê se eu entendi sua pergunta, tá? Mas por que essa confusão, né, da gente não confundir que é o legislativo que está atuando e um executivo que está propondo essa agenda? Você está falando aí de uma população, né, do povo, né, de quem está fora da academia, por exemplo. Não acontece? Por conta e eu sempre me baseio nas pesquisas de opinião, né, essas pesquisas que estão sendo... Como que é o nome? Não é pesquisa de opinião, gente. É pesquisa... Professor Jorge, me ajuda. É pesquisa de opinião. Eleitoral? Pesquisa eleitoral. Né? Quando é feita, por De exemplo... intenção. De intenção, obrigada, Amanda. Quando ela é feita, por exemplo, via telefone, e quando ela é feita, por exemplo, presencialmente, né? Existe uma margem aí, que a gente chama de mobilidade, que ela chega quase a 10%, 8%. Ela é considerada grande, tá? Para a gente, cientista político, que olha para esses comportamentos, essas atuações. Então, isso explicaria, por exemplo, que essa dificuldade de entender o que está acontecendo não acontece na população. Então, quando é feita por telefone, por exemplo, o candidato Lula, todo mundo tem um número mais reduzido, né? Mas o Lula tem um número mais reduzido, candidatos que a gente considera que estão sempre entre os primeiros, né, das pesquisas eleitorais de intenção. O presidente Bolsonaro também tem mais diminuto, a rejeição, por exemplo. E quando a gente está numa pesquisa presencial, a gente percebe uma maior nitidez, o que a gente fala, né, desses dados. Então, por exemplo, o governo Lula, na pesquisa espontânea, que é aquela que você não define os seus resultados, ele aparece como foi hoje na pesquisa que foi liberada. Então, chega a porcentagem podendo ganhar no primeiro turno, né? E aí, quando fala-se, por exemplo, numa redução, numa rejeição, novamente... O presidente Bolsonaro consegue um índice bem superior do que considerado quando foi feita uma pesquisa via telefone. Então, eu acho que a gente, às vezes, tem algumas questões de educação política mesmo, de acesso ao conteúdo político, né, essa distância que se cria do que está acontecendo no âmbito político e ao meio social, mas eu também acho que a gente, não sei se negligencia a palavra certa, mas a gente reduz, a gente diminui, a gente considera diminuta a consciência da população do que está acontecendo na política, né? E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a população, ela está bem atenta,
sim, lógico, sempre com algumas exceções, sempre diminuindo, né? Não estou falando numa completude, mas ela está bem atenta, ela sentiu bem próximo, acho que com essa pandemia, todos os percalços do processo político brasileiro. Eu tenho mais otimismo na minha visão, acho que ficou perceptível, né? Que eu sou mais otimista na minha análise da política, e eu considero que as pessoas sentiram mais, né? Principalmente por conta do aspecto direito social, influenciou muito em direito social, né, gente? Quando mexe com direito social, realmente é mais perceptível, né? Mexeu com a saúde, né? Mexeu com a educação, mexeu, enfim, com esses direitos, com essas temáticas que também falei, com o emprego, né? Então, eu iria por aí, Amanda. Eu não acho que há possibilidade de confusão do que o presidente Bolsonaro atuou e como o legislativo atuou pela população. Excelente, Marielle. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para a Marielle? Não? Então, Marielle, eu vou passar para você fazer suas considerações finais, né? Mas, sem dúvida alguma, eu acho que vamos ter outros encontros, sim, nesse projeto. Adoro, me chama. Porque eu percebi que realmente você tem aí um manancial que a gente não explorou talvez nem 5%. Bom. Então, vamos passar para você fazer as considerações finais, depois eu faço o encerramento. Bom, primeiro eu agradeço enormemente o convite, professor Jorge. É realmente uma honra participar desse projeto. Eu acho que espaços como esse, me refiro até com a resposta com a Amanda, são pertinentes, são importantes, né? Depois isso dá para circular, dá para a gente nem se for aguçar o discurso, né, entre colegas, entre amigos, reverberar esse assunto política que é tão pertinente, não só para a academia. Então, mais uma vez, eu agradeço as falas, né, as perguntas, as provocações, agradeço também, fica aqui registrado a divisão dessa mesa, dessa conversa, o professor Roberto, o professor Ricardo, que estava aqui conosco. E o que eu diria, assim, de uma fala final, eu nem sei se era isso que era para falar, eu empolgo tanto, gente, olha só, que teremos aqui eleições completamente difíceis, fora de um padrão que a gente pode considerar completamente, né? Tem alguns colegas que fazem alguma projeção, será que vai ficar mais próximo da de 89? Será que a gente se aproxima de 2006? Né? Eu diria realmente que teremos uma eleição completamente difícil, e eu acrescentaria que será uma eleição completamente estratégica, né? Mas não era então estratégica anteriormente? Eu acho que nas condições que foram impostas para as eleições de 2026 acontecerem, não. E aí, só para finalizar e não empolgar mais e abrir mais ainda para debate, a importância do voto, né? A importância do voto, enfim, da importância de você votar consciente, né, a importância da presença, né, de se realmente fazer presente e pertencente a esse sistema político que a gente quer tanto vibrar e continuar pulsando aí para o que eu chamo de um projeto de não interrupção da nossa democracia. Então, para isso, precisa ter atores, né, não basta, eu acho que isso é republicano, né, não basta só o sistema, não basta só as regras do jogo. É isso. Muito, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. E eu aguardo o próximo convite. Já está aceito. Obrigada. Bom, primeiro eu concordo bastante, né, Marielle? Eu acho, inclusive, a questão que eu fiz sobre interregnos era justamente sobre isso. E 14 foi uma eleição muito difícil, 18, né, também muito difícil. Agora, 22 também está se desenhando como uma eleição muito difícil. E justamente esses movimentos em momentos como esse de reflexão, eles tentam justamente tentar desenhar possibilidades, tentar entender o que está acontecendo. Foi o exercício de compreensão, né, como dizia o Max Weber, né, inclusive. Então, eu queria agradecer demais a presença da galera da audiência que estava aqui, que está aqui ainda, né, que fez suas considerações, o Ricardo, que esteve aqui conosco, o Roberto, né, que aceitou o convite para a conversa, mas acabou tendo que sair um pouco mais cedo para poder dar conta de outros compromissos, que acabou coincidindo a agenda.
E a Marielle, que essa generosidade aqui em pessoa, né, que fez essas considerações, como eu falei, está todo mundo meio cansado nesse final de ano, por conta justamente do acúmulo de trabalho na universidade, ainda pandêmica, digamos assim, né? Mas a Marielle ainda com essa disposição, esse gás todo, discutindo essas questões tão pertinentes. Certamente, como eu falei, a gente vai fazer outras, faltam ainda pelo menos outras 4 rodadas de debates sobre eleições, né? Essa aqui é a segunda, estou antevendo aí mais 4, e com certeza, Marielle, você vai estar conosco aí, para poder a gente continuar tentando, né, decifrar a hidra, né, essa hidra de muitas cabeças, que é esse cenário eleitoral aí de 22. Bom, queria agradecer ao final, mais uma vez, a todos e todas envolvidos, né? Isso aqui vai ficar disponível no YouTube, e reiterar que o Voyeur Político é um projeto de extensão sediado no Departamento de Ciências Sociais da UF Campus dos Goytacazes, certo? Então, vamos encerrar agora aqui a gravação.